Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma boa noite, tarde. E agora? Uma boa noite ou tarde a todos. Estamos já no horário de verão e nós vamos ter hoje aqui, o nosso assunto de hoje vai ser evolução, né? A progressão dos espíritos, a evolução do espírito. E a gente sempre fala que é muito interessante isso aqui. Ninguém comentou nada um com o outro, ninguém combinou nada. O Austin ia falar só ele, mas aí acabou... o Kleber também vai. O Kleber sacou a palestra, é um complemento da outra. Então, olha que interessante, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece e darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez aqui nos reunimos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecendo pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez, do encontro, do estudo, do aprimoramento que sem dúvida essa doutrina nos traz, que possamos então, com o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade superior, apreendermos ao máximo todos esses ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde e noite de hoje pelos nossos dois irmãos que farão uso da palavra. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, Washington. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para desenvolver o nosso estudo e a fazer as nossas reflexões. O tema de hoje é progressão dos espíritos. Mas antes de começarmos a adentrar sobre esse tema, é importante a gente nos situarmos a importância da casa espírita. A casa espírita é um local de prestação de serviço, procurando esclarecer e consolar a todos, seja nós que estamos encarnados, mas também aqueles que já estão desencarnados. Então, na casa espírita, o sentimento fraterno de procurar trazer, ir de encontro ao próximo, com carinho, com amor, mas com reflexões, com palavras de entendimento da situação ao qual nós vivemos e com o que nós sentimos, cada um de nós, em nossa existência, em nossa vida. Então, numa casa espírita, apesar de termos aqui a prece, o passe, né, o trabalho aqui social que nós praticamos, também tem a questão doutrinária. O que é doutrinária? É levar a informação e o esclarecimento das múltiplas dimensões aos quais nós estamos inseridos. Seja nós que estamos agora no plano material, mas logo a seguir, quando retornamos ao mundo espiritual. E tudo isso fortalece a nossa compreensão, entendimento da importância de ter um ponto de convergência onde nós temos a oportunidade de vir estar com outras pessoas, discutir temas, refletir sobre temas e assuntos, e cada um de nós, através da nossa consciência, do entendimento que nós temos, chegar ao entendimento e fortalecer as nossas convicções. E para falar da proteção dos espíritos, é interessante que nós, com o nosso conteúdo, nossas informações que nós já temos sobre esse princípio inteligente que nós somos, nesse reino de Deus, nós temos que ampliar para entender essa evolução dos espíritos. Em nosso mundo aqui, físico, nosso planeta, nós já ouvimos falar, em alguns lugares já começa a trabalhar a questão de desenvolvimento sustentável. Os homens já têm preocupação em desenvolver, desde seja os minerais, os vegetais, os animais, desenvolver de tal forma e utilizá-los de tal forma que seja sustentável para que haja um equilíbrio em nosso planeta. Porque cada vez mais nós estamos sentindo os reflexos do desequilíbrio realizado por nós. E nós vemos que nós, espíritos encarnados, já estamos atentos e percebendo que deva acontecer, deva ser executado, deva ter ação de todos nós para ter um desenvolvimento, uma boa aplicação das coisas que nós fazemos uso, que nós fazemos tratos no nosso dia a dia. E com isso, requer de nós mudança de hábito, mudança de atitude em relação a lidar com as coisas, com a matéria, com o consumo e com os insumos que nós utilizamos em nosso dia a dia. Mas na doutrina espírita, a progressão dos espíritos ela é muito ampla e ela traz para nós uma realidade que nós já sentimos, mesmo não tendo contato, mesmo aqueles que não têm contato com a doutrina espírita já sentem a diferença de conhecimento, de forma de se manifestar por toda a humanidade. Cada um de nós que aqui estamos, nós somos diferentes. Nós somos diferentes no conhecimento que temos, no sentimento que nós carregamos em nós. Nós somos
diferente pelos aspectos sociais e culturais. Somos diferentes. E como pode uma diferença? E para entendermos isso, nós temos que nos abrir o leque e dizer: é a providência divina. A providência divina está aí. Sempre esteve a criar um desenvolvimento sustentável. Se hoje nós pensamos em um desenvolvimento sustentável para os nossos recursos aqui no nosso planeta Terra, Deus já desde a nossa criação, desde a criação de todas as criaturas, já se pensava nisso e agiu, pôs em movimento esse desenvolvimento sustentável, ao qual chama progressão dos espíritos. Tudo na natureza evolui, tudo se desenvolve, tudo cada vez mais se aperfeiçoa, acumula conhecimento, acumula experiência e vai cada vez mais se enriquecendo. Mas como entendermos isso? É o tema que nós vamos desenvolver nessa noite de hoje, para entender como se processa isso. Qual o tempo que se processa isso? Quais são os conteúdos, as qualidades que temos que desenvolver para que isso realmente nos faça refletir e sentirmos que realmente nós estamos evoluindo e fazemos parte de um processo. Ontem nós estávamos em um determinado grau de evolução, hoje estamos em um e amanhã estaremos em outro. Nesse entendimento, nessa compreensão, é que nós vamos desenvolver o nosso tema de hoje. Existem alguns aspectos interessantes. Quando falamos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Quando entendemos ignorante, como falamos aqui ignorantes, é que estão desprovidos de quê? Do conhecimento, do entendimento. Não sabe. Então, através de suas atitudes, ele erra. E nesse erro, automaticamente, ele vai e tem que reparar. Mas só que ele erra, é ignorante, mas só que o mal que ele pratica dentro dessa ignorância é o mal que ele sabe que está fazendo mal. Por quê? Porque todos nós temos na nossa consciência quando nós fazemos o certo e quando fazemos o errado. Mesmo lá no princípio das nossas atitudes, do nosso desenvolvimento, nós já sabíamos a coisa que era para um lado mal e a coisa que era para o bem. Mas a nossa ignorância e a nossa falta de experiência, através das ações, automaticamente geraram mais erros, mais faltas. E quando falo em simples, é que simples nós não temos o conhecimento intelectual e nem a experiência e nem ainda o desenvolvimento moral das coisas com as quais estamos lidando. Então lá no nosso início da nossa criação, nós éramos como se fossem crianças que nascem simples, ignorantes, não tem muito conhecimento e ali vai crescendo, vai passando as fases da sua idade e vai acumulando o conhecimento intelectual, conhecimento social e tudo, e vai se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Semelhante a nós, os espíritos, que vamos desenvolvendo cada vez mais e ampliando o nosso conhecimento. E na doutrina espírita, é dividido em é classificado em 3 fases, 3 ordens, esse desenvolvimento, esse leque de variados graus de evolução que temos, tanto aqui na Terra como em outras orbes que existem em nosso universo. Tem a terceira ordem, que são os espíritos impuros, os espíritos imperfeitos, os espíritos que ainda não compreendem e entendem a lei divina na concepção mais ampla. São os pseudo-sábios, são aqueles que se utilizam do erro, da maledicência ainda, como um fator na sua existência. E isso é um leque que vai variando, assim como varia as classes sociais em nosso planeta. Então, variações múltiplas. E a segunda ordem são os espíritos já superiores, são os espíritos desenvolvidos, os bons espíritos. E esses bons espíritos já conhecem a fraternidade, já têm em si a humildade e o trabalho para o próximo, já tem um comportamento mais fraterno e automaticamente também o seu intelecto, sua inteligência já consegue impulsionar o seu livre-arbítrio para os acertos, para as tomadas de decisões que precisam ter na sua caminhada evolutiva. E tem a primeira ordem, que são os espíritos puros. São aqueles espíritos que já estão desprendidos da matéria, que estão evoluídos e que chegaram a um nível em que a moral e o intelectual já está a um nível que facilita ele a transitar, a ter a sua liberdade. A liberdade de agir e de pensar conforme as leis de Deus, mas com seu mérito por agir e por se transformar. E todos nós estamos indo nessa perfectibilidade. Cada vez mais temos alguma coisa a aprender. Nós estamos sempre procurando atingir a perfeição, mas nós, a cada existência, a cada oportunidade, nós estamos aprendendo, sempre tem alguma coisa a aprender. E nós sabemos disso em nosso nível, aqui, no nosso plano material.
Se existe sempre alguma coisa a aprender, imagine nesse universo imenso, infinito, ao qual estamos inseridos. Então a evolução do ser, ela se ultrapassa de uma existência só, dessa existência a qual estamos aqui. Ela se amplia, e nisso nós observamos a realidade, a providência divina, a dar a oportunidade a cada um de nós de progredir com a reencarnação. O que é reencarnação? São múltiplas oportunidades de nós estarmos inseridos em um organismo físico, inseridos em um orbe, em um globo, em um planeta, para poder ali desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa moral. E só através da reencarnação, dessas oportunidades, dessas escolas, dessas vidas, dessas existências, nós podemos ter a experiência, trabalhar, desenvolver as nossas capacidades. E isso nós entendemos muito bem, porque não seria um Pai justo ter uma lei divina se dessemos a nós, cada um de nós, uma única oportunidade. Uma única oportunidade de acertar ou de errar e pronto, e acabou. Mas nós sabemos que não pode ser assim, é ilógico, é insensato. Porque se nós damos oportunidades aqui aos nossos próximos que falham em uma situação ou outra, se nós também damos oportunidade a nós, quando falhamos, de na próxima vez tentarmos e agirmos de maneira diferente para acertarmos, nessa trajetória, nós observamos o quanto é importante nós entendermos e compreendermos a reencarnação como um processo divino de nos dar a oportunidade do acerto. Não só do acerto, mas de conquistar outros áreas, de aprender mais, de compreender mais, de sentir mais e ampliar a nossa forma de ver o mundo e o universo. Abel, tem como ligar o ventilador? Todo aprendizado é gradual. Sim, todo aprendizado é gradual. Assim como existem vários degraus no nosso progresso, ele é gradual, não dá saltos. Já ouvimos falar que a natureza não dá saltos, mas sim é gradual. À medida que vamos avançando, crescendo, desenvolvendo, nós vamos avançando. Não retroagimos em nosso desenvolvimento, não. Se já garantimos, se chegamos a um certo patamar de conquistar algumas virtudes, de conhecimentos, não vamos retroagir, não, nós vamos avançar. Por quê? É sempre contínuo o nosso avanço, o nosso progresso. Porque o nosso progresso, ele não é só o que nós expressamos ou falamos, mas ele está intrínseco no que sentimos, como pensamos e agimos no dia a dia, em nossa existência, com todos os que estão à nossa volta. Então não temos como mascarar, ou como inventar, agora eu sou paciente, mas mês que vem eu não sou mais paciente, agora eu sou tolerante, semana que vem, mês que vem eu não serei mais tolerante. Não, quando adquirimos essas virtudes, elas já serão conquistas nossas, já farão parte do nosso ser, e não tem como tirarmos e pôr de lado, não, porque foi a duras conquistas, pelo esforço e pela vontade nossa, que nós incorporamos ela ao nosso ser, ao nosso tipo de ser. Assim como o conhecimento, se aprendemos a andar de bicicleta, lá atrás, quando ainda éramos criança, se hoje pegarmos uma bicicleta, nós iremos andar de bicicleta, mesmo tendo passado 30, 40 anos, se o nosso corpo físico permitir e tiver em condições, iremos montar numa bicicleta e pedalar. Ora, mas já estou há 20 anos, 30 anos andando de bicicleta, mas aprendemos. Aquilo faz parte. Nós sentimos, caímos, levantamos, estragamos algumas vezes, uma peça ou outra, mas aprendemos e depois dominamos e depois fizemos malabarismo com a bicicleta e tudo mais, coisas que anteriormente nem acreditávamos que iríamos fazer. Então vejamos como a gente desenvolve e aprende as coisas na nossa existência, na nossa vida, e elas não se apagam, elas não se esquecem, elas não se perdem por uma decisão nossa, através do nosso livre-arbítrio, de ir para a direita ou para a esquerda, de agir dessa ou daquela forma. E nós, os espíritos mesmo é que se melhoram, nós mesmos é que promovemos o nosso melhoramento. Então já observamos que nosso melhoramento não vem de fora, não é externo, não é um pacote que se compra à distância e chega para nós e nós pegamos isso e inserimos como fosse um comprimido, como fosse um remédio. Não. É através de nós mesmos, do nosso esforço, da nossa força de vontade, do nosso empenho, da nossa capacidade de sentir e entender as coisas que estão passando à nossa volta. E com isso, faz necessário o desenvolvimento intelectual para perceber, para melhor entender e compreender o que é bom, o que é certo, o que é melhor fazer para trabalhar essa matéria e ela me servir para algum bem útil, para ter um fim útil.
E nisso nós estamos desenvolvendo e estudando. Nós estamos sempre estudando. Não só estudando numa mesa escolar, numa escola, num colégio, mas estudando a vida. Quando somos ainda jovens, crianças, nós brincamos e estudamos, mas chega uma certa idade, não paramos de estudar, porque já adquirimos uma profissão, um ofício. Mas não devemos parar de estudar a vida, de sentir a vida. Trabalhar sim, desenvolver sim o nosso trabalho, manter a nossa casa, a nossa família, mas também continuar estudando a vida. As coisas que fazem diferença, as coisas que são importantes e distribuí-las através das nossas atitudes para aqueles que estão à nossa volta. É um trabalho contínuo, é um trabalho solidário, em que aqueles que estão à frente, mais desenvolvidos, ajudam aqueles que vêm atrás, que ainda não compreenderam, não entendem como deva ser feito, como deva agir, como deva ligar e pôr para funcionar determinado equipamento ou mecanismo, mas também como deva pôr para funcionar, entender os sentimentos que chegam, aquilo que lhe traz alegria, dor, tristeza, te traz um sentimento fraterno, de procurar fazer alguma coisa, alguma ação, não para um ser, para uma pessoa, mas para o planeta. Então tudo isso é um trabalho contínuo, e que nós estamos sempre ali, passando por perto, e é um estudo que nos chama à prática, nos chama ao exercício, ao trabalho. E o objetivo da reencarnação é o que é? Acumular conhecimento, desenvolver inteligência e sentimentos. Esse que é um objetivo primordial. Quando nós encarnamos, Deus dá essa oportunidade para nós sermos bem-sucedidos. Quando nós encarnamos para acertar, para avançar, para progredir, para pôr-se à frente, para desenvolver as nossas capacidades. Então já observamos que todos encarnam para acertar, para avançar. Deus nos dá oportunidade para que os espíritos encarnem para fazer mau uso dos seus recursos, para utilizá-lo de maneira diferente daquela que a lei divina prescreve, com entendimento, com compreensão, com solidariedade e com respeito e compromisso, não só com o instrumento que nós usamos, com o nosso corpo físico, mas também com os sentimentos que nós devemos trabalhar e desenvolver para com o próximo. Porque cada um de nós, seja em que nível estejamos nessa evolução, todos nós queremos paz, queremos alegria, queremos felicidade. Todos nós. Quando não é isso, queremos tirar de nós alguma tristeza, algo que nós não entendemos, por que eu estou assim, por que eu estou sentindo isso, mas eu não sou assim. Todos nós procuramos alguma coisa para um estado de equilíbrio e de paz. E nesse processo, são as oportunidades que Deus nos dá de desenvolver, através das reencarnações, acumular conhecimento, desenvolver a nossa inteligência e cada vez mais entender um amor, não um amor de posse, mas um amor solidário, não um amor que só quer para si, mas um amor mais amplo. E assim nós vamos entendendo e compreendendo melhor esse universo que está à nossa volta e o sentimento que existe dentro de nós, de cada um de nós. E um dos obstáculos a esse desenvolvimento moral, porque nós desenvolvemos muito bem o desenvolvimento intelectual, pelo estudo, pela força, nós desenvolvemos, porque nós queremos mais, queremos desenvolver isso, angariar isso, ter mais recurso. Mas só que o desenvolvimento moral, ele encontra dois obstáculos muito grandes, que é o orgulho e o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo, nós sabemos muito bem como isso nos faz mal, como isso foi importante em determinada fase do nosso desenvolvimento, como ele teve um papel para nos fazer crescer, mas sem a dosagem desse desenvolvimento intelectual, sem a dosagem da moral, ele desequilibra, ele perde o tom. E isso nos causa desordem, nos causa um certo desequilíbrio e não nos sentimos bem. Mesmo com toda a fartura material, mesmo com todas as benesses, com todos, mas alguma coisa não está legal. Está faltando alguma coisa. E essa coisa é trabalhar essa questão do orgulho e do egoísmo, que tem que ter sempre tudo à medida do equilíbrio, à medida certa. Então, as ideias básicas, a evolução para o espírito é uma dádiva de Deus. Todos nós temos compreensão disso. A evolução do espírito é uma dádiva de Deus. E se nós conciliarmos essa dádiva de Deus, dando um recurso de reencarnarmos, temos novas oportunidades de acerto, ótimo. Isso é um desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento que dá oportunidade a todos nós. A todos nós. Então isso quebra a questão
aquela de existir anjos e demônios, como fossem seres à parte da criação, foram criados de uma forma particular. Não. O que são os anjos? São espíritos que foram criados por Deus, assim como nós, mas que desenvolveram as suas capacidades e com o tempo, com seus erros e acertos, acertaram, desenvolveram e são anjos. E mesmo anjo, ao retornar ao mundo espiritual, não são santificados, não. Aí vai longa distância disso, mas são espíritos que já entendem. São espíritos bons que já entendem, já têm um conteúdo moral, uma forma de se relacionar com as coisas da vida, da existência, de maneira diferente. Já os demônios são aqueles espíritos que não entenderam, não compreendem ainda, e através do seu orgulho, do seu egoísmo, continuam na perversidade, continuam no estado neutro, parado, e isso lhe causa um desconforto, lhe causa um desagravo. Mas como a lei de Deus é perfeita e todos nós estamos fadados à perfectibilidade, é impulsionado. Ele é impulsionado pela dor, pelo sofrimento, e por ver aqueles que ele ama e tudo, se adiantarem e continuar ali, naquele mesmo grau. Então ele avança pelo sentimento e terá novas oportunidades de se resgatar, de cumprir compromisso e distribuir. Então observamos como é interessante, e isso quebra essa questão de ter anjos e demônios como seres estáticos e eternamente serão assim. Não. Todos têm a oportunidade, todos terão a mesma oportunidade que Deus. Deus, em sua sabedoria e justiça, criou todos, simples e ignorantes. As diferenças evolutivas são várias. E essas diferenças evolutivas nós percebemos em nossa casa, em nosso lar. Nós percebemos isso entre os irmãos, entre os tios, entre os sobrinhos, a diferença entre um e outro. E essa diferença é para quê? Para que todos possam se lapidar. Um vê no outro a diferença e nisso se enriquecer, se melhorar, se aperfeiçoar. Porque como pode aqueles que ainda se encontram no estágio atrasado, relativo, se desenvolver se não tiver contato com outros que já estejam numa série mais à frente, para poder entender e compreender as suas atitudes, os seus atos e procurar seguir um caminho através do seu livre-arbítrio mais equilibrado, mais assertivo. Então observamos como essa mistura de todos nós no planeta, né, muitas diferenças, como isso é importante para nesse mix de vários espíritos em vários graus se desenvolver e se transformar e evoluir. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no Evangelho segundo o Espiritismo, que faz da questão de ajudar a ti mesmo. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu o mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então observamos, né, como esse desenvolvimento e como Deus dá oportunidade, como isso torna-se tácito a questão da reencarnação. Porque se lá atrás os homens não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, esse desenvolvimento tecnológico, essas facilidades que nós temos nas ciências, o homem que foi criado lá atrás não tinha isso, como ele poderia desenvolver? Deus estaria sendo desigual, tendo espíritos em uma condição ainda muito rudimentar e agora dando a oportunidade a espíritos de nascerem, de reencarnar com uma sociedade mais desenvolvida do aspecto científico, do aspecto tecnológico, do aspecto intelectual. Então, mais uma forma de entendermos isso, como nós vamos nos transformamos e crescendo e evoluindo. Não só tendo a oportunidade de evoluir e encarnar nesse planeta, mas em outras orbes que existem no universo, que cada planeta também faz parte do processo. Assim como todos nós nos evoluímos, o planeta também, ao qual nos serve de morada,
física, também evolui pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pela nossa pesquisa, pelo nosso intelecto e pela nossa forma de lidar de maneira ética e moral com as coisas da terra, que nos servem de abrigo e morada temporária para o nosso desenvolvimento. E disso tudo, combinando nisso tudo, nesse desenvolvimento, nessa progressão, nós temos que desenvolver as virtudes, que é a questão do progresso moral. Nós estamos muito avançados, bem avançados, na questão intelectual, na questão científica, muito bem avançado. Mas vemos que existe um desequilíbrio em nossa sociedade, existe um desequilíbrio em nosso planeta Terra. E para equilibrar todo esse conhecimento, faz necessário trabalhar as virtudes. E as virtudes, a gente podemos falar sobre o autoconhecimento, falarmos sobre educação e falar sobre o livre-arbítrio. O autoconhecimento é importantíssimo, porque qual o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí um sábio lá da antiguidade, na questão, no Livro dos Espíritos 919, diz assim: conhecer-te a ti mesmo. Conhece. Inquira a si mesmo. Pergunte a si mesmo as suas decisões, o que fez durante um dia, e se tomou as questões certas, se tomou a decisão correta, se era aquilo que tomou, era o que queria que fizesse a si mesmo, e se conhecia a si mesmo, porque isso é coerente com a questão de que todos nós temos em nós a consciência. A consciência. A consciência quando nós fazemos uma coisa certa, uma coisa errada. E nós observamos isso até nas crianças. Até nas crianças, já pequenininha, quando faz alguma coisa que não foi certo, ela já chega meio de lado, sabiando, balançando a mão, o pé, a gente já sente, a mãe sente, percebe. E nós percebemos, e à medida que nós conhecemos a nós mesmos, nós podemos trabalhar, ver quais são os nossos pontos fracos, ver quais são as nossas virtudes, como devemos desenvolvê-las, os nossos sentimentos que de vez em quando se modificam, mudam, através de um diálogo, de uma conversa ou de uma situação, como ele muda, como ele se transforma e às vezes nos faz, através do nosso livre-arbítrio, tomar determinadas situações ou atos que depois, meu Deus, eu estava com a cabeça quente, não era para ter feito dessa forma, não era para ter agido desse jeito. Então esse autoconhecimento nos faz cada vez mais entender e compreender esse ser que nós somos, complexo, mas um ser que tem como potencial desenvolver as suas capacidades, o seu entendimento. E nós vemos que se lá atrás, nós, através do conhecimento, nós procurávamos desenvolver e manter para alimentar o corpo físico, hoje nós sentimos abertamente a necessidade de alimentar o nosso espírito, a nossa alma, de entender como é que funciona, como é que procede esse desenvolvimento. Eu existo, existe um Criador, e depois daqui, para onde que eu vou? Porque eu não me lembro de certas coisas da minha existência, das outras existências? Porque algumas pessoas são tão boas e partem, desencarnam antes, e outras pessoas que fazem, pintam e bordam, faz isso, faz aquilo, e estão ainda aí. Essas perguntas nós fazemos todo dia, ao vermos o jornal, uma reportagem. E através dessa busca espiritual de entender isso e de ver que existe uma coisa contínua, que não se acaba com a morte do corpo, mas que vai muito além, nós procuramos entender e sentir isso, para que quando chegar a nossa hora, o nosso momento, nós já estejamos, pelo menos no mínimo, entendendo, já tendo a informação, e procurando exercitar e ter a prática dessas informações no nosso dia a dia, facilitar a nossa transição, o nosso passamento, e também daqueles que estão à nossa volta, que não têm conhecimento e informação, e estão passando por situações difíceis na existência. O seu organismo físico, por mais recursos tecnológicos que tenha, não está dando certo, não está dando resultado, os tratamentos ali aplicados, e vê cada vez mais o momento chegar. Precisa de um conforto, precisa de um consolo, precisa de uma orientação. E nós vemos que temos que ir mais além, não basta falar só, Deus é justo, Deus é Pai, tudo vai ficar bem, mas informar, levar o entendimento, olha, não vai acabar. Esse corpo vai se degradar, mas a alma, essa alma que habita esse corpo, esse espírito, vai continuar a existir em um lugar onde que vai ter outras oportunidades de agir, de pensar. O que você aprendeu, o que você desenvolveu nessa existência, os sentimentos, o carinho, o afeto, o amor, as pessoas com as quais lidou e teve conhecimento nessa existência, eles continuarão a pensar,
encaminhar prece a você, mas você continuar existindo nesse mundo espiritual e estará ligado a cada um de nós, não só na nossa lembrança, mas realmente vivos, ainda agindo, pensando e estando em movimento. E nesse desenvolvimento do autoconhecimento, nós observamos que o livre-arbítrio ele vai se aprimora. Porque à medida que nós temos o autoconhecimento e a inteligência desenvolvida, o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de escolher, ela fica mais afinada, fica mais sensível, fica mais assertiva. E isso nos ajuda a crescer. Isso nos ajuda a diminuir aquelas coisas e situações que nós não gostamos em nós, não gostamos no próximo, porque nós começamos a ver com outros olhos. E começamos a agir, a decidir de tal maneira que nós vamos avançando, entendendo. Porque isso requer o quê? A educação. E a educação não é só do intelecto, mas a educação moral, a educação física. Porque a educação moral é através do quê? Da simplicidade, da tolerância, da paciência, de fazer ao próximo aquilo que queiras, que faça a nós mesmos, de ver que existe algo além de fazer o bem, é uma coisa que nos dá uma energia, nos faz melhor, nos torna capaz, nos torna também senhor de si mesmo, mas também de trabalhar a questão física, de respeitar essa máquina, essa ferramenta que nós temos, o nosso corpo físico, de termos uma melhor postura com ele, de hidratarmos ele com alimentos, mas também com os bons pensamentos, também com atividades que requer movimento, porque nós sabemos que a vida é movimento. Se o corpo ficar parado, por mais sadio que ele esteja, se ficar parado por um determinado momento, por um mês, em determinado local, numa posição só, nós sabemos que aquele corpo vai começar a definhar, vai perder o seu equilíbrio, a sua vitalidade, porque tem que estar em movimento, nós temos que estar em movimento, assim como o nosso pensamento, a nossa mente. Agora o nosso corpo está parado, estático, sentado numa cadeira ou parado, mas as nossas ideias, nosso pensamento está borbulhando de ideias. Isso é movimento, isso é vida. E isso que nós temos, mas temos que canalizá-los melhor. E através da educação, do comportamento, dos hábitos, nós poderemos cada vez mais ter bons pensamentos, boas vibrações. Porque o espírito, nós, não estamos inseridos nesse corpo e fechado e lacrado. Não. Se expande. Nós estamos nesse corpo, mas não estamos com a tampa fechada. Não. Nós estamos abertos. Abertos aos sentimentos, às vibrações das pessoas que nos querem bem, aberto a esse plano que existe no universo, aberto às várias forças e energias. Mas se estivermos focalizados, sintonizados em boas vibrações, equilibrado e tudo, nós estaremos cada vez mais recebendo vibrações também, em sentido contrário, boas, em bom movimento. Então observamos como é importante o trabalho de educação. A educação não só escolar, mas a educação do ser espiritual que nós somos. E que nós, cada vez entendendo isso, estamos compreendendo que nós somos seres espirituais. Nós estamos habitando o planeta Terra, que está em movimento. Nós estamos habitando um corpo físico, que também requer movimento, agitação, e que estamos, a alma, ligada intrinsecamente nesse corpo físico, célula por célula, molécula por molécula, mas que é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta, uma oportunidade que Deus nos dá de desenvolvermos a nossa capacidade, as nossas habilidades. E vamos entender isso cada vez mais de maneira ampla, trazendo os outros pontos que a doutrina espírita trabalha, as outras situações que ela traz ao nosso encontro, e ver se isso faz sentido, se essa evolução espiritual ela faz sentido na nossa vida, se ela faz sentido com as coisas que nós vemos nos vários reinos que existem no planeta. No reino vegetal, no reino animal, no reino mineral, se isso faz sentido, se tem lógica. Porque todos nós, através das nossas atitudes, através da nossa vida, do nosso dia a dia, nós procuramos sempre aperfeiçoar. Se hoje nós fazemos um prato, uma refeição de um jeito, amanhã enjoa de fazer sempre a mesma coisa, procuramos fazer alguma coisa diferente. Às vezes com a mesma matéria-prima, mas dar um tempero diferente, dar um sabor diferente. E nós estamos procurando entender mais o que nós somos, como nós somos formados, qual é o nosso futuro, e dar um tempero diferente, fazer algo diferente, mais criativo, uma coisa que vai de encontro ao que nós sempre buscamos, todos nós, nas várias oportunidades, nas várias encarnações que nós tivemos, a felicidade, o entendimento, a perfeição, saber e conhecer as coisas, como funciona, como se liga,
Quando quebrar, como é que eu faço para consertar? E quando se quebra, aonde que eu deposito? Aonde que eu levo essa matéria-prima para que ela possa ser reciclada? E assim nós estamos avançando e desenvolvendo. E procurando sempre um desenvolvimento sustentável. É isso que a doutrina procura trazer para nós. Informar, esclarecer sobre a importância que nós temos de entender as leis divinas e, entendendo de maneira explícita, fazer com que nós tenhamos cada vez mais a convicção desse futuro nosso, que é imenso, que é infinito. Mas cabe a cada um de nós, através da nossa vontade de querer caminhar, de querer conquistar, andar, avançar. Uns vão mais rápidos, outros vão mais lento, mas cada um tem a sua vontade, o seu entendimento e seu propósito de buscar sempre o melhor. Uma boa noite a todos e que possamos fazer cada vez mais essa reflexão sobre os sistemas que a doutrina espírita nos traz, para ver se realmente isso é válido, se isso confere com o que nós estamos sentindo e vendo, se isso confere não só como funciona o nosso planeta aqui, mas como funciona no universo, nessa harmonia, que os cientistas e pesquisadores veem que existe uma harmonia nesse universo, e essa harmonia ela tem que funcionar conosco, com esse ser espiritual, esse ser que é capaz de conceber que existe um Deus, que nós temos essa capacidade de conceber que existe um Deus, um Criador, e estamos cada vez mais desvendando e entendendo como nós devemos agir, como nós somos, e o que nós podemos fazer a cada dia para alcançar essa felicidade, que parece que está longe, mas ela está perto. É no estalar de dedo, a partir da nossa percepção de entender a vida. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Dando sequência ao tema escolhido da noite, que é a evolução espiritual do homem, eu até tinha escolhido esse tema por um livro do Herculano, que, como vocês podem ver, é um livreto, de 70 páginas, mas que faz uma revolução tremenda na nossa ignorância, porque o Herculano sempre teve um ponto chave para poder chegar até essa nossa vontade de transcender essas coisas que nós desconhecemos, né? E dando sequência ao tema da evolução, a gente parte de Deus, da Trindade universal, que é Deus, matéria e princípio inteligente. A partir desse momento que Deus nos humaniza, que a gente é colocado em orbes para poder exatamente interagir com a matéria, e a gente subjugar a matéria, e a matéria nos dá resposta para que nós possamos cada vez mais evoluir, a gente vai interagindo, e no princípio de tudo, todas as religiões têm as suas definições de criação. A nossa, que é judaico-cristã, ela está centralizada na Gênese, que basicamente diz lá que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, Só que essa imagem e semelhança, as religiões aí fora, elas mantêm isso num tipo um mistério, que acaba a gente fazendo um Deus à nossa imagem e não ao contrário. Aí a gente vai e se aproxima da doutrina, que na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos diz lá, o que é Deus. Aí a resposta deles é que é a inteligência suprema, que é a causa causal, primária, que deu início a tudo. E na pergunta 76, pergunta como se pode definir, que definição podemos dar dos espíritos. E eles respondem que são os seres inteligentes da criação, Então aí a gente já começa a ver uma semelhança. Tem uma palavra comum aí nas duas definições. Na primeira pergunta, inteligência suprema, que está acima de tudo. E se tem uma inteligência suprema que está acima de tudo, tem alguém que está abaixo. Então somos nós, os espíritos, que somos os seres inteligentes da criação. Então, a partir daí, a gente já tem essa ideia, a gente já até
tirando essa imagem parabólica, né, que é uma parábola da Gênese bíblica, né, a gente já pode centrar, né, os nossos pensamentos nessa definição de que somos inteligências em desenvolvimento, que, aliás, é a finalidade, né, de Deus para a criação geral do universo, para que tudo evolua, para que tudo caminhe para a perfeição, né? Tem uma outra questão também, o Washington citou a 919, né? Tem a 918, que também fala dessa parte da perfeição, da progressão do homem. E a pergunta é a seguinte: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Aí a resposta deles: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, a gente vê que é complexo, né, essa antecipação da vida espiritual. A gente tem que estar muito consciente do que somos, né, de como a gente está evoluindo, né, para a gente poder visualizar essa antecipação espiritual. A gente tem que transcender, e a culpa disso tudo, né, da gente carregar essa ignorância, né, em relação às coisas espirituais, foi uma maneira como foram colocados para a gente desde dos primórdios, né? Mistificaram muitos conceitos. A morte é sempre tida como algo tenebroso, terrível, né? Mas na verdade ela faz parte da nossa existência. São ciclos que se encerram, que recomeçam outros, como o Washington falou das reencarnações, né? A morte nada mais é do que isso. E deveria-se haver uma educação geral, né, para que a gente compreendesse esses conceitos e a gente não ficasse tão atrelado, tão agarrado, né, a essa parte assim, que nos mantém ainda, que faz com que a gente sempre olhe para o mundo físico. Tem um outro livro também que foi lançado até esse ano por Marcelo Gleiser. É um astrofísico brasileiro. Ele é um professor leciona nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro. É super conceituado aqui e lá fora, no meio científico. Então, ele escreveu esse livro, A Ilha do Conhecimento. E eu achei interessante que ele destacou aqui uma passagem de Platão. Platão viveu aí por volta de 470, mais ou menos, antes de Cristo, né? E foi ele que passou para a gente ele foi discípulo de Sócrates, e a gente conhece Sócrates através de Platão. Mas o Platão escreveu, né, em seu livro A República, o mito da caverna, né? Ele diz lá, ele faz uma comparação nossa, como se estivéssemos numa caverna, acorrentados, virados para uma parede, e atrás de nós uma grande mureta, e atrás dela um fogo muito intenso. Então, ao longo da existência, da nossa existência nessa caverna, a gente vê pessoas, só sombra das pessoas que passam em cima dessa mureta carregando coisas, e a gente vê essas imagens projetadas na parede à nossa frente. Então, para a gente, aquilo ali é a realidade. E por mais que nos esforcemos para sair dali e virar para poder ver, a luz é tão intensa que nos ofusca, que a gente acha que não vai conseguir superar. E continuamos olhando para a parede, achando que aquilo ali é o real, e as imagens, e tudo correndo, tudo evoluindo atrás da gente, e a gente só vendo as imagens. Então, trazendo isso para a nossa vida, né, é exatamente isso que acontece com a gente. A gente acha que esse mundo
físico, né, o que a gente vive aqui hoje, é o real, né? Mas na verdade isso aqui é um momento, é como se fosse uma sala de aula, né? A gente está vendo sombras. Na verdade o que é real mesmo está no que a gente ainda tem que transcender para poder entender. Por isso que eles disseram aqui que a gente tem que antecipar a nossa visão para poder entender, viver o mundo físico, subjugar, né, dominar a matéria e já de antemão começar a entender o mundo físico. Nesse livrinho do Herculano, ele diz o seguinte em relação à evolução espiritual do homem: que a religiosidade popular nada tem a ver com as religiões dos teólogos e, portanto, das igrejas, né? A gente está sempre atrelado a esses conceitos que já foram pré-determinados, e a gente, por comodidade, né, por falta de incentivo, muitas vezes, né, e a gente é dado a esse comodismo, a gente não faz força para mudar isso. A gente, tá bom, eu já ouvi isso tantas vezes, né, a gente já vem trazendo isso há tanto tempo, né, ouvindo de várias religiões, cada um que seguiu, né, a sua entende isso, né? E aí fica muito difícil da gente fazer essa mudança, que é, né, o que vai nos impulsionar para poder chegar a entender, ou de antemão, o mundo espiritual. Ele diz também o seguinte: a religião pura e natural do povo nasce da lei de adoração e não das sacristias. O que ele quis dizer com isso aqui? Que desde os primórdios o homem sempre teve esse anseio, né, de transcender, mas nunca soube como. Então veio desde das cavernas, quando se viam a natureza fazendo as suas transformações, ele achava que Deus estava irado, fazia sacrifícios, né? E com isso ele foi evoluindo muito vagarosamente, né? E projetando conceitos equivocados, né? Que foram se perpetuando, e hoje a gente ainda tem muita coisa que nos mantém ainda atrelado a esse estado de inércia, né, que na verdade todos nós temos. E diz também o seguinte: o princípio espiritual é o propulsor da evolução, né? Que para a gente evoluir, a gente precisa, de novo falar, transcender, entender essas minúcias que são do mundo espiritual, para que a gente possa aplicar na nossa vida, que a gente acha que é real, mas é uma vida fictícia, para que a partir daí a gente se fortaleça, crie, né, teorias, né, e melhore os nossos conhecimentos, para que a gente possa formular uma visão melhor, né? Fabricar ou fazer uma visão melhor do caminho que a gente tem que seguir para se chegar ao mundo espiritual. Ainda existe em nós reações animais, o que o Herculano chamou de acidentes de percurso, né? Vamos botar assim, né? É que a gente ainda reage, a gente, apesar de ser dito homo sapiens, inteligentes, né, dependendo das situações que a gente encare no dia a dia, a gente tem reações inesperadas, que muitas vezes ligada a uma reação animal, instintiva, né? Então ele diz isso aí, né, que a gente ainda carrega, apesar da gente estar evoluindo intelectualmente e espiritualmente, a gente ainda tem muito do animal, a gente ainda está muito próximo do animal, mais próximo do animal do que do angelical.
que nós somos seres viventes e existentes. Temos um lado que é do viver, com todas as sensações do aqui e do agora. Então, esse lado vivente é o que a gente está neste momento, né? Entendendo tudo que nos cerca, nos deixando envolver por tudo isso, né? A gente vê, nos últimos 40 anos principalmente, houve uma evolução tecnológica muito grande, então isso tudo vai nos cada vez mais sufocando, fazendo com que a gente ocupe mais e mais o nosso tempo e a gente se dedique muito menos tempo às nossas projeções espirituais, né? Aí fica cada vez mais difícil da gente transcender esse momento nosso aqui. E temos uma força interna que nos pressiona de dentro para fora, criando assim a moral subjetiva. Essa moral subjetiva é exatamente essa que o Espiritismo veio para nos oferecer as ferramentas para que a gente trabalhe elas, né? E nós temos a moral que a gente vive hoje, a moral social, que é ensinada na escola desde pequeno e nas religiões, que fica, na verdade, como um verniz, é aquele verniz social. Um exemplo disso é escravidão, né? Na época da escravidão, era moral ter escravos. Pessoas ilustres tinham escravos. Mas, subjetivamente, isso não era moral, porque não se escraviza um irmão, um ser humano. Então, essa é a diferença de moral social e moral, uma das diferenças, que existem muitas, né? É um exemplo. E ele diz que a moral subjetiva é aberta, sujeita às influências da razão e é responsável pela nossa transição de ser vivente para o ser existente. Na terceira terça-feira do mês passado, né, a gente tem um grupo de estudo e a gente traz sempre uma palestra. E nessa palestra eu trouxe, e o palestrante do dia, ele contou uma historinha, porque a gente está falando de evolução, de mexer com o interior. Ele contou a seguinte historinha, que o Michelangelo, né, um artista renascentista, foi convidado para fazer uma estátua do rei Davi, que muitos já tinham tentado e não tinham conseguido, não tinha saído como quem pediu queria, e ele foi e pediu um bloco de mármore Carrara, que era um dos melhores para se fazer a estátua, e ele ficou, trouxeram o bloco para ele ficou analisando e tal, e ele pegou as suas ferramentas e trabalhou durante 2 anos e alguma coisa, e saiu realmente no final uma obra-prima de pura excelência. E curiosos chegaram para o Michelangelo e perguntaram: mas como? Né? Como que você conseguiu fazer algo tão divino, tão belo? Né? E ele disse o seguinte: bom, eu peguei, né, cheguei próximo ao bloco de mármore e vi que Davi estava ali dentro, né? Então o que eu fiz foi isso, peguei minhas ferramentas e comecei a tirar o que não era Davi. Então fui tirando, tirei tudo e sobrou Davi, né? Isso trazendo para nós, para a nossa vivência, né, nesse momento de ser vivente, as ferramentas nossas para a gente trabalhar o nosso interior, para poder tirar o que não é divino na gente, porque a gente já saiu da linha de montagem com todos os conceitos divinos. E quando a gente chega aqui, né, a gente é abafado por conceitos já pré-estabelecidos, né, que vão nos acorrentando lá como aquelas pessoas da caverna do Platão. Então, o Espiritismo ele vem para isso, né, para a gente evoluir e usar essas ferramentas para tirar o que não é divino nosso, né, para a gente usar os cinzéis e todas as ferramentas adequadas para esculpir o que é divino, deixar o que é divino transparecer na gente.
Então, basicamente, hoje a mensagem nossa era essa, para poder fomentar um pouquinho a reflexão de vocês aí. Muito obrigado e boa noite.